falando direto do Konami 2025 em mais um vídeo com vários conteúdos para vocês da área imobiliária, condominial e também de construção. Mas o foco nesse momento aqui, a gente vai falar sobre condomínios com Diego Carneiro e Cristiane Travassos, que tem um perfil bem comum entre eles. Os dois são síndicos profissionais, mas também têm atuação como administradora de condomínio. E o nosso foco aqui vai ser manutenção predial. Eu queria começar por Cristiane, fazendo uma pergunta aqui: como é que a gente consegue conduzir o processo de aprovação de previsão orçamentária, prevendo a manutenção preventiva, que é o principal para a gente, junto aos condôminos? Como é que a gente aprova isso? Porque quando a gente vai para uma assembleia falar em taxa extra, o aumento de taxa condominial é uma polêmica. Como é que você consegue conduzir isso? E um destaque aqui: a gente tem Diego, que é de Pernambuco, e Cristiane, que é da Paraíba. Então a gente vai ter um cenário aqui bacana, comparando aqui o mercado de dois estados vizinhos, mas que tem pegadas às vezes bem diferentes. Como é que você consegue conduzir esse processo de manutenção predial em João Pessoa? Bem, eu sempre vou pelo lado da prevenção. Então eu sempre chego para os condôminos para explicar que a prevenção é o melhor caminho, o melhor cenário. Então, assim, eu sempre utilizo uma edificação em João Pessoa, onde houve uma desvalorização absurda, porque não fez uma manutenção preventiva. Mas por que não fez uma manutenção preventiva? Porque não fez uma planilha orçamentária que previa aqueles custos. E aí o síndico precisa ter o cuidado de, quando a planilha orçamentária ela não cobre os custos preventivos, o síndico precisa convocar sim uma assembleia para corrigir aquela planilha orçamentária feita de forma incorreta, né? O síndico ele prevê algumas manutenções, sim, existem a tabela, né, da ANBR, a Anvisa, as recomendações, mas às vezes existem algumas correções que acontecem no meio do caminho e que, se não forem feitas, não vai ser só uma correção, vai ser refeito aquele trabalho, né? Então eu sempre levo na minha planilha orçamentária a dedetização, a lavagem dos reservatórios, a previsão de manutenção de fachada, que é muito difícil ter aprovação, porque as pessoas não entendem, né, que precisa fazer a recomendação de a cada 3 anos fazer aquela revisão. Então eu sempre tento mostrar o cenário de outros condomínios, né, do resultado de não fazer essas manutenções preventivas. Então eu sempre... Você lida e alerta ali, né? Olha, o seu condomínio pode chegar a esse ponto. Pode chegar a esse ponto, né? E é um exponencial, né? A gente sabe que a prevenção tem um custo. E a cada vez que você não faz essa manutenção, você vai aumentando exponencialmente aquele custo, né? Ao ponto de um condomínio que eu ainda estou síndica, teve que refazer toda a fachada, teve que retirar todo o pastilhamento, teve que realmente retirar tudo, porque perdeu toda a fachada em virtude de uma não manutenção preventiva. Então a gente sempre tenta mostrar no nosso orçamento e prever, mas infelizmente nem todo o condomínio aceita e querem fazer taxa extra. E acaba a taxa extra sendo uma taxa ordinária, né? Mais uma taxa extra. A gente precisa realmente trabalhar com planejamento. Então, eu sempre mostro, gente, a gente precisa fazer essa planilha de forma mais assertiva possível para que você se planeje. É muito melhor você pagar X todos os meses do que você pagar X esse mês, 3X o próximo mês, porque as taxas vão se avolumando. Então, eu sempre tento mostrar esse lado aos condôminos e, assim, tem surtido bastante efeito. Condomínios que eu peguei que tive que dar reajuste de 38%, por exemplo. Pra vocês terem ideia, condomínios com 3 anos sem reajuste, convenções coletivas teve aumentos, contratos tiveram aumentos e os condomínios congelados. Então, alguns síndicos acabam negligenciando aquela manutenção. Criando um passivo muito grande de manutenção. Muito maior, e acaba chegando custo muito maior e a depreciação do patrimônio, né? Aí vai ter uma valorização, tem uma desvalorização patrimonial. Você está usando a técnica do terrorismo. Fala, olha, seu condomínio pode ficar desse jeito, vamos cuidar e regularizar isso a partir de agora. Perfeito. Diego, como é que você conduz isso por aqui? Primeiramente, obrigado aí pela pergunta. Falar de manutenção, né? Então, eu queria abrir com uma frase que eu acho que se aplica muito bem para o mercado condominial e imobiliário, porque vai ter condomínio se você tiver um imóvel, né? Então, assim, quem atua nessa área, se você fracassa em planejar, você planeja fracassar. Então, é a máxima que eu levo para dentro dos condomínios que a gente faz, tanto a sindicatura como a administração. E muita gente observa o condomínio ou o imóvel só como um prédio, mas a gente vai além disso. A gente
pensa nas pessoas que ali residem. Então você tem que ter aquele cuidado com as pessoas. Então quando você faz uma previsão orçamentária bem feita, que você descreve lá as despesas com o pessoal, realmente o que deve ser, as despesas com manutenção e conservação, a gente está falando de manutenção, então é importante que a gente fale da manutenção e conservação daquele empreendimento. Quando você pega um empreendimento de instalação, por exemplo, você sabe que tem os períodos de garantia, o manual do empreendimento ali, o plano de manutenção que você deve seguir. E aí tem muitas previsões orçamentárias que não prevêem, por exemplo, uma despesa para provisão de rescisão, provisão de manutenções de grande monta, como por exemplo, uma manutenção de fachada, como vem citado aqui pela colega, né? E existe uma gama de manutenções e todas elas têm uma periodicidade. Então, você carregar um extintor, que é anual, ou de 5 em 5 anos, o teste de pressão, é você cuidar da prevenção das pessoas. Se os sistemas estão funcionando, um alarme, um sistema de proteção de descarga atmosférica, tanto em Pernambuco como na Paraíba, são regiões litorâneas. Então, existe uma NBR que trata desse assunto. Poucas pessoas sabem que quando é em região litorânea, a periodicidade cai de 3 anos para anual, né? Então, assim, não é só adquirir um ART. Você tem que ter ali a questão do teste de medição de carga ômica, realmente ter um laudo sobre aquilo. E muitas vezes, a gente que tem essa experiência, esse know-how de mercado, os condôminos não sabem disso. Só acha que isso é uma churumela, é uma frescura e que não deve investir nisso. Então a gente procura e recomenda... Inventando despesa. Exatamente, criando despesa. A gente abre bem essa planilha orçamentária colocando lá todas as manutenções, né? Existe aí, por exemplo, a parte de detetização, então espaço de grande circulação, você tem que ter um contrato minimamente mensal, a empresa tem que ter que está por trás, que está fazendo essa prestação de serviço, tem que ter uma regularização, né? A limpeza dos reservatórios e análise de água, existe portaria do Ministério da Saúde, da Anvisa, que prevê que deve ser de 6 em 6 meses, e tudo isso é cuidar das pessoas. Então, quando a gente cuida do empreendimento, a gente paralelamente cuida das pessoas. Então, e também a gente abrindo esses números e conversando com os moradores, estimulando isso, você traz a consciência, o problema à consciência. Então, que você trabalha na consciência das pessoas, que ali vivem pessoas, que se você não cuidar do parquinho, pode acontecer um acidente com o filho dos usuários ou até um visitante. Muitos empreendimentos têm elevador, ninguém sabe que tem que ter uma documentação, uma responsabilidade técnica por trás. Então, você passar isso para os moradores é muito importante, né? Então, assim, você é conhecedor, é consultor da área condominial, e a gente que atua na parte de administração, você dá essa consultoria e orientação para o síndico. Quando você é o síndico e tem esse conhecimento, você vive aquela dor de que, eita, eu sei que precisa fazer, e se não fizer, vem a questão da responsabilidade. A responsabilidade do síndico, existem várias, né? Civil, criminal, ambiental, trabalhista, previdenciária, e todo mundo acha que ser síndico é só ali pagar conta, e não é muito bem isso, né? A parte da previsão orçamentária é a parte realmente das contas, onde você tem que prever bem as despesas ordinárias, extraordinárias, e a dica que eu dou é justamente isso, consultar a administradora, o síndico fazer uma previsão orçamentária bem feita para que ele possa ter esse planejamento executado ao longo do mandato, ao longo do exercício, né? 1 ano, 2 anos de mandato, é o que eu trago aí para o debate. Não sei como funciona aqui em Recife, mas em João Pessoa a gente tem uma certa dificuldade, porque as construtoras incorporadoras buscam uma administradora para fazer a Assembleia Geral Ordinária de Implantação. E aí sempre se busca o menor condomínio. E nisso o síndico assume com a planilha, que talvez não tão planejada, porque foi buscado pela construtora para uma taxa condominial ser bem baixa e não houve aquela previsão necessária para o empreendimento. Para atender a necessidade daquele empreendimento. Então, às vezes não dimensiona a quantidade de funcionários corretos. Muitas vezes não visita a edificação para ver as necessidades, quais são os ambientes. Então, assim, a gente tem esse enfrentamento e dificuldade desse planejamento também em instalação de condomínios. E esse é um grande motivo que eu acredito que vocês passam por isso, de quando vocês assumem um condomínio e vocês têm uma gestão profissional, porque eu estou falando de administradores, síndicos profissionais, mas ambos são advogados. Então a gente tem uma visão muito ampla aqui de atuação dentro da área condominial,
E eu acredito que os dois passam pela mesma situação, pelo mesmo cenário, de quando assume um condomínio, ter que corrigir a previsão orçamentária que estava completamente errada. Não retrata a realidade do condomínio e a necessidade legal. Então eu acho que a questão de mostrar a consequência, que foi o que a doutora trouxe aqui, da falta de planejamento financeiro e da falta de manutenção, e criar um plano de manutenção associado à previsão orçamentária é fundamental. E se eu puder complementar aqui com uma dica, eu acho que na hora que a gente for apresentar a previsão orçamentária, é importante do lado de cada item a gente colocar a NBR correspondente, a lei correspondente. Eu tenho que limpar o reservatório a cada 6 meses, com base em quê? Eu tenho que fazer a manutenção do para-raio, de válvula redutora, com base em quê? Porque na hora da assembleia as pessoas querem cortar. Ah, vamos cortar aquele item, um terceiro, quarto, vamos diminuir isso. E quando você vincula aquela despesa a uma obrigação legal ou normativa, você, como síndico, como administrador, tem uma força maior para dizer, opa, aqui eu não posso cortar, porque eu tenho a obrigação de fazer manutenção do meu extintor. Eu tenho a obrigação de fazer manutenção da minha fachada. Isso aqui eu não posso cortar. Vamos para outra coisa? E aí, de repente, você vai debatendo de forma mais fácil, porque você tem a justificativa de cada um desses itens ao lado do valor. Porque E aí, não, condôminos não querem reajustar condomínio com base na inflação, que não existe. né? Que não Não é? existe. Existe índice aos dois. Rateio de despesa. Oficial de reajuste de taxa condominial. Rateio de despesa, não tem. É. Muito se pergunta sobre isso, né? Mas nada mais é do que rateio de despesa. Então você tem que ter uma previsão orçamentária bem feita, mais aberta possível, trazer a consciência das pessoas e lembrar que isso é um fator decisivo para valorização ou desvalorização do imóvel. Então é algo que pelo menos aqui a gente enfrenta como síndico profissional. Lá também deve ser desta forma. Quando você pega a gestão de um síndico profissional que tem essa consciência, que fez um trabalho, você melhora ou dá continuidade? Dá continuidade ou melhora. Mas quando não, às vezes você pega um síndico que ele é ali residente, ele não tem uma boa assessoria, ou ele está trabalhando para se manter no cargo, não reajustando o condomínio, tentando deixar o menor custo possível, ou até na parte de implantação para poder você comercializar melhor o imóvel, acaba que isso desvaloriza o imóvel, porque você não tem o dever de cuidado. E quando você não cuida, vai dar problema em algum momento. Seja, para chegar lá na frente, você tem que fazer o levantamento de tudo isso, do período que você não investiu, e gerar uma taxa extra que vai onerar muito mais os condôminos, porque tratando, por exemplo, de fachada, é muito mais barato você cuidar da fachada fazendo as manutenções preventivas do que você deixar ela ficar danificada ao ponto de você ter que fazer uma intervenção maior, um retrofit na fachada. Então isso vai onerar muito mais os condôminos e aí acaba desvalorizando o imóvel. Então existem estudos e matérias que comprovam que um condomínio que tem uma gestão bem feita, que tem uma previsão orçamentária bem feita, que cuida da manutenção e se preocupa com as inovações do mercado de trazer as coisas melhores para o condomínio, payback de despesa, redução de custos, energia limpa, né, reuso de água, comprova que o imóvel ele chega a valorizar até 30%. E quando a gestão ela não é bem feita, o contrário é fato, né? Desvaloriza o imóvel. Falando de anos de experiências como administrador, como síndico, como também advogado. E para a gente finalizar aqui, além desses conteúdos produzidos aqui no Conami, a gente tem uma série de cursos disponibilizados pelo Secov, não apenas de Pernambuco, mas de vários estados, que são encontros técnicos, são cursos que trazem capacitação para os diversos profissionais que atuam, como síndico, gerente predial, as administradoras. Mas para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma dica para quem está assistindo aqui de como ser um síndico melhor, como ser uma administradora melhor, onde que eu procuro informação, onde é que eu vou me capacitar para fazer um trabalho que atenda à normativa técnica, boas práticas de gestão financeira, a parte legal que engloba toda essa área condominial. Eu sei que vocês dois são certificados síndicos 5 estrelas, é uma certificação dificílima de conseguir, média de 5, 6% de aprovação que a gente tem a cada processo seletivo, demonstra a competência e o conhecimento que vocês têm. Deixem dicas aqui final para quem está assistindo a gente de como ser um bom profissional na área condominial. Cristiane, com você. Primeiramente, se capacitar, né? Você sempre tem que buscar capacitação, cursos, sempre vai ter novidades no mercado condominial, então eu sempre busco a capacitação. Curso nunca é demais, né? Todo curso que você fizer, você vai ter algo novo, alguma novidade, alguma mudança. E se você não estiver atento a essas mudanças, você pode acabar incorrendo numa falha grave e ser responsabilizado por isso, né? Buscar profissionais. Você, síndico, não precisa e nem deve saber tudo.
Então, você precisa de um advogado, você precisa de um engenheiro, você precisa de um contador que lhe auxilie nessas demandas que você não tenha conhecimento. Então, a minha dica é: busquem sempre algum profissional capacitado para estar junto e se capacite, né? Não seja um aventureiro, né? Porque isso pode trazer consequências graves para você como profissional e para a coletividade condominial, causando aí acidentes, enfim, situações bem graves, às vezes até irreparáveis, né? Como o caso que você falou até em uma das suas palestras, que matou a pastilha que caiu. Pedaço da fachada que caiu e pegou uma pessoa que estava passando nada no meio do condomínio, que essa vítima não tinha nada a ver com o condomínio. Então veja o tamanho da responsabilidade de um síndico, de um gestor, que quando não faz a manutenção pode provocar inclusive mortes. Não é isso, doutor Diego? Não tem como fugir da dica da capacitação, né? Então, assim, a capacitação é o melhor caminho. Você que é síndico, você que atua no mercado imobiliário e condominial, a dica que eu dou é: se qualifique, estude, saiba, faça uma consulta do que o seu condomínio está regular ou não. Procure empresas realmente que sejam regulares do mercado, na parte de administração, que sejam registradas no CRA, estudem quem é o profissional que está ali pilotando aquela empresa, qual a experiência que ele tem de mercado, participe de eventos como esse aqui, o CONAMI, o Congresso Nacional do Mercado Imobiliário. Então, assim, é uma oportunidade de você ver palestrantes aqui de todo o Brasil, de tirar algum insight de alguma dessas palestras. Conhecer outros profissionais, fazer network. A gente costuma, pela certificação, viajar para outros estados. Estamos lá 2 vezes por ano, pelo menos em São Paulo, fazendo esse intercâmbio com outros síndicos de todo o país. Hoje somos 334 síndicos com essa certificação de nível nacional, que mede não só a capacidade de conhecimento em 12 áreas, mede também a questão, avalia também a tua regularidade civil, criminal, tributária e trabalhista. Você tem que ter todas as certidões ali em dias para poder ter e manter essa certificação e se manter em constante atualização, porque são com essas atualizações que você traz o conhecimento para os moradores, né? Então, a palavra é justamente essa, é você trazer clareza. Então, você que tem essa experiência, é passar a clareza para os moradores, para que eles decidam o futuro do empreendimento, do condomínio deles. Porque se você não gastar agora, se você não fizer a prevenção, o cuidado, as manutenções preventivas, lá na frente você vai ter que fazer a corretiva. E a corretiva muitas vezes é mais cara do que a preventiva. E um detalhe, isso pode gerar responsabilidades tanto para o síndico como para o condomínio. E aí a responsabilidade que vem para o condomínio, se não tiver bem amparada no seguro, ela vai ter que ser repartida para todos os condôminos. Então, fica ligado, porque a conta vai para o bolso de alguém se você não cuidar, né? Maravilha. Doutora Cristiane, doutor Diego, obrigado pela participação. Dicas excelentes aqui vocês deixaram. E para você que está assistindo aqui, acompanhe todos os canais, as redes sociais do CONAMI e também do Secov para mais conteúdos como esse. Grande abraço e até o próximo vídeo.